Dias Gloriosos. Capítulo 24. Breve ensaio sobre o mal. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Kardec, Alain, O Livro dos Espíritos, questão 630. Persiste no espírito humano a tendência para o mal, como ressonância do primarismo ancestral das experiências transatas da evolução. Platão identificou-a nas suas observações profundas, dominando-a como face escura do ser, portanto, desconhecida. E Carl Gustav Jung constatou-a nos estudos da personalidade, a que chamou de sombra. Aí permanecem os impulsos da violência e da agressividade, as paixões escravizadoras, os instintos indomados que respondem pelo retardamento da autoiluminação. Trata-se do eu inferior, que representa um perigo para o indivíduo e que deve ser identificado, a fim de ser combatido com a luz do discernimento e do amor. Quase sempre é visto nas demais pessoas como enfermidades da alma, que se responsabilizam pelos incontestáveis danos causados às outras criaturas ou à sociedade em geral. Quanto mais desconhecido do mundo íntimo, mais perturbações e prejuízos o mal ocasiona. O espírito não é mau, em razão da sua origem divina, porém nele permanece o mal como a ganga retida na gema preciosa ou o escarracho mesclado ao trigo bom na mesma gleba. Ignorá-lo é uma forma de deixá-lo livre e em expansão, permitindo-lhe manifestações frequentes e danosas no comportamento. Outro sim, tentar esmagá-lo através de atitudes rígidas, torna-se tarefa inútil, porquanto, à medida que for privado de exteriorizar-se, mais vigor adquire até o momento em que explodirá com virulência danosa. Quando uma força pressiona e encontra resistência, prossegue até a liberação da sua carga, arrebentando ou sendo desarmada. O comportamento correto, em tal caso, é aquele que leve à sua identificação, ao impulso e à capacidade de resistência que possui. No processo de desenvolvimento antropológico, o biótipo mais forte sobreviveu aos demais em razão da brutalidade, do volume e da astúcia na luta pela vida. À medida que o homem desenvolveu a inteligência e aplicou-a para proteger-se e preservar a espécie, adquiriu o poder de vencer as feras e os animais gigantescos. Como decorrência, ficou a presença do mal nele dominante, que vem aplicando contra si mesmo autodestruição, excesso nos vícios e contra os outros, furtos e roubos, calúnias, perseguições, homicídios e guerras que ameaçam toda a civilização. A fim de conscientizar-se do mal em si mesmo, faz-se imprescindível o aprofundamento do autoexame para encontrar os pontos vulneráveis que o despertam e desencadeiam, predispondo-o para a agressão. Todos os indivíduos são vulneráveis às aflições que decorrem das enfermidades, das pressões, das agressões, dos distúrbios psicológicos. Na infância, essas emoções se apresentam como um movimento desordenado, choro refletindo a impotência da criança diante da dor, do desconforto de alguma necessidade biológica. Mais tarde, expressando-se como medo ou raiva, ela morde e, no fim, com maior recurso de mobilidade, bate, golpeia, foge ou planeja de esforço.
Conforme o ambiente, a família e particularmente a mãe, com quem mantém maior convivência, o mal que é inerente na infância ou se desenvolve, tomando vulto ou dilui-se em grande parte. Na idade adulta, em razão de outros sentimentos, como vergonha e culpa, que geram tensão, aumentam o medo e a raiva, estimulando a prática do mal como vingança ou forma cruel de sobrevivência. O mal pode ser considerado uma emoção de emergência, que irrompe com violência quando teme ou permanece em silêncio, agindo soturnamente e perturbando aquele que experimenta a constrição. Quando o mal se manifesta em ação, estimula o sistema nervoso simpático, suprarrenal, que fornece energia para a ação nefasta, a luta ou para a fuga, até que uma oportunidade própria se lhe desenhe favorável a fim de descarregar a tensão. À medida que aumenta essa força e não se faz liberada, o medo se transforma em raiva, que cresce até tornar-se fúria, que pode às vezes levar ao pânico. A criatura teme a dor. Tudo que a conduz ao sofrimento, se não tem o medo sob o controle da verdade e não domina a raiva no mal, se exterioriza para agredir e relaxar-se. Certamente, a vontade não tem maior ação sobre o medo, que irrompe com ou sem motivo lógico e apavora, mas possui grande ascendência sobre a raiva que pode ser administrada. A raiva não pode ser considerada uma manifestação destrutiva, mas sim uma reação orgânica, porquanto desaparece quando lhe cessa a causa. Quando o indivíduo se vê sitiado, o mal nele existente se transforma em fúria, que tudo arrebenta e destrói. A fúria enceguece, obliterando o raciocínio e anulando a vontade. A culpa sempre irrompe após as atitudes que afligem as demais pessoas, causadas intencionalmente ou não. De início, é um sentimento de vergonha da própria inferioridade que cresce e se transforma. O desabrochar do sentimento de culpa proporciona a sensação de haver perdido o respeito que inspirava a afeição, gerando desconfiança e instabilidade. A vergonha da ação praticada produz humilhação e rejeição, empurrando para o desconforto emocional e as suspeitas infundadas em batalha mental constante que aturde o ser. Quando se trata de uma pessoa madura psicologicamente, desperta e procura os meios para a reparação. Porém, quando se é infantil emocionalmente, foge-se tomado pela vergonha do erro, procurando mecanismos de autojustificação ou de autopunição, que desencadeiam o mal adormecido e faz que se converta em mágoa contra si mesmo ou contra aquele que foi o seu causador. A falta de responsabilidade induz a acusação a outrem, por haver criado as circunstâncias que desencadearam o incidente, mesmo que não existam. É esta uma forma infantil de um infrator auto-justificar-se. O conflito predominante no ser impede-o de discernir com claridade, sendo sempre a culpa das outras pessoas, quase nunca dele próprio. Um dia, porém, surge em que o mal libera a consciência e a percepção racional corrige o entendimento do fato, advindo a necessidade da reparação. Igualmente, quando se padece de insegurança e medo, a ação negativa se transforma em mecanismo de autopunição, transtornando o comportamento psicológico.
A vergonha e a culpa devem ser trabalhadas com espontaneidade, com segurança, a partir do momento em que a pessoa se considere humana, portanto sujeita a julgamentos e atos equivocados que pode e deve corrigir. A descoberta do mal interior que se disfarça com as roupagens de sentimentos variados contribui para a sua erradicação terapeuticamente, investindo-se na saúde emocional, espiritual e comportamental. Não se trata de um empreendimento fácil nem rápido. A eliminação de um condicionamento ocorre mediante o esforço de substituí-lo por outro, no caso, um que seja saudável e benfazer. Qualquer espaço em aberto se preenche com facilidade ou fica vulnerável à reinstalação do hábito anterior. A cada impulso negativo do mal existente, deve-se aplicar uma formulação racional, tranquila, que transforma a reação agressiva ou vil em ação dignificante e paciente. A personalidade é um abismo ainda desconhecido, com mistérios complexos para serem desvendados. No inconsciente do ser dormem milênios em que se encontram os impulsos automáticos que a razão vem superando, mas necessitam ser decodificados para logo diluídos, cederem lugar às ações edificantes. Herdando as experiências transatas, o ser humano fixou-as no consciente que, de alguma forma, passa a digerir-lhe a conduta nesse árduo trânsito para a autoconsciência, quando poderá saber agir com equilíbrio, respeitando a lei de Deus e tudo realizando conforme as suas disposições. O mal é a ausência do bem, sem dúvida, que ainda não se instalou e que contribui para agredir a vida, perturbá-la e até tentar extingui-la. A sua existência é real, enquanto permanece afligindo e gerando a dor que induzirá por fim aquele que o experimenta a uma radical mudança de conduta. Negar-lhe a realidade constitui perigosa forma de escamoteá-lo. Essa natureza do eu inferior deverá ceder lugar à totalidade do eu superior. O mal é, desse modo, um impulso inconsciente, automático, que emerge do abismo do ser, como um mecanismo de sobrevivência, e lhe desata tendências perturbadoras que se encontravam jungidas. Residindo no imo, tais tendências são psicogênicas e os fatores externos não as produzem, sejam quais forem os estímulos que se apresentem. Esses somente serão aceitos mediante ressonância, por sintonia de onda vibratória que os sincronize. Muitas imagens perversas e vulgares da propaganda pela mídia, que a diversos perturbam, a outros de maneira alguma sensibilizam. Quando há, porém, um impulso latente do mal, os estímulos externos despertam-nos ou vitalizam-nos, caso já se encontre em ação. Na terapia para a diluição do mal, o amor exerce função essencial por oferecer segurança àquele que se faz vítima da distonia produzida pelo instinto, auxiliando-o a educar a vontade, a corrigir a ótica pela qual observa a vida e a faz avançar na ação do bem, etapa a etapa, desde que essa mudança não se dê de chofre ou sob o encantamento do entusiasmo de um momento. Exercícios mentais de reflexão em torno de pensamentos edificantes, análises sobre vidas abnegadas, contribuem para a instalação de paisagens otimistas no ser,
onde se pode respirar o bem-estar sem os aguilhões da inveja, do egoísmo, da agressividade. O autoexame dos atos e a vigilância na conduta igualmente facultam o clima para a precepterapia libertadora, que eleva o espírito e o envolve em vibrações superiores que o penetram e desalgemam do mal, a fim de que possa aplicar-se ao bem conforme a lei de Deus.